E agora o nosso bate-papo vai ser com os promotores de justiça do Ministério Público do Paraná, Dr. Fernando Matos, que é coordenador de assuntos institucionais e do Programa de Inovação do Ministério Público do Paraná, e o Dr. Marcos Porto Soares, que é promotor de justiça também e coordenador do Núcleo de Inovação da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Sejam muito bem-vindos, Dr. Fernando e Dr. Marcos. Esse tema da inovação e tecnologia, ele é fundamental nos dias de hoje, nunca foi tão importante e relevante. Essa jornada de transformação que está acontecendo em toda a justiça, sem dúvida nenhuma, está impactando toda a sociedade, e as instituições estão cada vez mais acelerando, né, a sua adesão à tecnologia, criação de laboratórios. Então, nesse bate-papo, a ideia é entender como andam aí as iniciativas do Ministério Público do Paraná em relação a esse tema, principalmente ligado à inovação, inovação tecnológica, transformação digital. Vou começar, então, passando a palavra para o doutor Fernando Matos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Piccoli. É mais uma vez uma satisfação poder encontrá-lo, né? Eu que sou alguém que acompanha também o Judiciário Exponencial, que hoje em dia é a principal plataforma, né, de conteúdos relacionados à inovação e à tecnologia direcionados ao sistema de justiça. E não tenho dúvidas que vem contribuindo muito, né, para a qualificação das discussões e para o avanço das instituições nas temáticas relacionadas à inovação e à tecnologia. Também é uma satisfação de estar aqui com meu colega e amigo do Ministério Público do Paraná, o Marcos Porto Soares. E é exatamente isso, Piccoli. A gente sabe que o momento atual, né, embora seja um momento de diversas dificuldades, né, nós estamos enfrentando uma pandemia que vem causando problemas de ordem sanitária, problemas de ordem social, econômica, né? Estamos atravessando um verdadeiro flagelo social, né, nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, esse contexto ele vem impondo às instituições se aperfeiçoarem no âmbito da inovação e da tecnologia, como uma necessidade mesmo, né, para continuarem prestando adequadamente os seus serviços à nossa sociedade. Então, mesmo que de forma forçada, né, todas as instituições, incluindo as instituições integrantes do sistema de justiça, tiveram que se reinventar, né? Inclusive, nós identificamos que isso, inclusive, causou um aumento de produtividade, né, por parte das instituições, principalmente em virtude do trabalho que vem sendo realizado preponderantemente de forma remota, né? Então, de uma hora para outra, as audiências presenciais foram transformadas, né, em audiências virtuais, em videoconferências, né? Os congressos, os seminários passaram a ser feitos também totalmente de forma virtual, né, por intermédio desse verdadeiro fenômeno da pandemia, que são as lives, né, que são realizadas e ocorrem a todo tempo, né, na internet, enfim, as posses, celebrações, todas sendo realizadas de forma virtual. Ou seja, é um momento que acabou fazendo com que as instituições avançassem muito no âmbito da inovação e tecnologia. Então, ao mesmo tempo que, claro, seja um momento de dificuldades, também é um momento muito oportuno para repensarmos, para discutirmos novas possibilidades e cada vez mais incrementarmos soluções relacionadas à inovação e tecnologia para que possamos cada vez mais entregar, né, para a nossa sociedade um serviço público que atenda às suas efetivas necessidades. E é nesse cenário que se insere também o Ministério Público do Paraná, procurando identificar novas possibilidades, novos caminhos, né? Nós ainda aqui no Ministério Público do Paraná temos questões estruturais que precisam ser solucionadas, né, principalmente migrando todas as nossas rotinas, todos os nossos procedimentos do meio físico para o meio digital, né? Então, essa é a prioridade do Ministério Público do Paraná nesse momento, tanto em relação à atividade fim, quanto em relação à atividade meio, né, as atividades administrativas, para que em breve nós possamos, então, ter todas as tramitações em meio digital. E aí possibilitando, né, que a gente busque cada vez mais agregar novas ferramentas, novas soluções tecnológicas, né, aos sistemas
eletrônicos. E até com esse objetivo, Piccoli, nós lançamos recentemente, no final do ano passado, um programa de inovação. Claro, cada Ministério Público tem as suas limitações, as suas possibilidades, né, em cada momento. No Ministério Público do Paraná, nós entendemos que o mais adequado seria criar um programa de inovação para, sobretudo, democratizar as discussões relacionadas à inovação e tecnologia, construindo uma cultura de inovação que inclua a todos, né, para que todos possam se sentir inseridos nas discussões relacionadas à inovação e à tecnologia, porque nós entendemos que a inovação e a tecnologia não podem ser feitas de cima para baixo, né, como algo imposto aos integrantes da instituição, mas sim um movimento compartilhado, construído de forma conjunta, porque todos podem efetivamente contribuir e apresentar ideias, sugestões, soluções e participar ativamente desse movimento, né, de inovação e tecnologia. Dr. Marcos Porto Soares, por favor. É um prazer contar com a sua presença. Muito obrigado por estar conosco. Depois a gente volta daí para um bate-papo. Vou deixar passar a palavra, dar essa percepção sobre o papel da escola, né, e como vem esse tema, né, como ele está sendo desenvolvido, e depois a gente volta para bater um papo. Que bom fazer parte do teu programa agora como convidado. Eu sempre sou ouvinte dele, sou telespectador, e agora como convidado é uma honra muito grande. Queria aqui saudar meu colega Fernando e também a todos que estão assistindo. Quando a gente fala de tecnologia, a gente talvez imagine que seja algo muito distante, mas a tecnologia é o uso do conhecimento para alterar a nossa vida, para realizar as nossas atividades de forma mais fácil, solucionar os problemas de forma com menos custos e com mais agilidade. O direito, ele só existe por causa da tecnologia. E o Ministério Público também, ele só existe por causa dos avanços da tecnologia. E eu vou dizer por quê. Porque quando a gente vê toda a evolução da sociedade, a sociedade evolui com os avanços tecnológicos. E quando nós nos deparamos com as primeiras revoluções industriais, a primeira e a segunda, o uso da máquina a vapor, e depois com o petróleo e eletricidade, a gente viu que transformou a sociedade. A sociedade deixou de ser uma sociedade uniforme para que surgissem novos sujeitos de direitos. Porque quanto mais bens nós passamos a ter, por causa do aumento da produção, mais desigualdade nós também passamos a enfrentar. E aí surgiram várias classes, várias categorias de sujeitos de direitos que eram totalmente subjugados das novidades que poderiam ter, ou dos mesmos bens necessários para a vida, como medicamentos, roupa, escola, saúde. O público, ele surge, né, como uma instituição para garantir os direitos sociais, que passaram a ser mais reconhecidos em razão desse Estado liberal que inicialmente teve relação com as primeiras revoluções industriais. Depois, com a terceira revolução, que foi a revolução da sociedade de informação, o mundo globalizado, os transportes, aviões, a internet, a televisão, que as pessoas passaram a inserir os dados no sistema, o mundo passou a ser totalmente interligado. Então, os danos que antes eram danos isolados passaram a ser danos difusos, danos coletivos. Os direitos passaram a não pertencer mais a um titular, mas a várias pessoas. Então, reconheceram-se que os direitos difusos e coletivos. Qual instituição que na Constituição está lá para garantir os direitos difusos e coletivos que tiveram necessidade de serem reconhecidos por causa da terceira revolução tecnológica? O Ministério Público. Agora, nós todos falamos da época exponencial, da época dos dados no sistema. Qual instituição que está ali para poder garantir a Lei Geral de Proteção de Dados, para garantir o bom uso dos dados? É o Ministério Público. Então, as pessoas ainda não veem, por falta de divulgação, e por isso que esse programa é fundamental, a importância que o Ministério Público tem para zelar a integridade do uso dos dados, também como o uso da inteligência artificial. Porque da mesma forma que na terceira revolução industrial os danos difusos e coletivos poderiam causar um mal à sociedade, né? E nós vemos agora que o mau uso dos dados pode causar um dano maior ainda.
E quem está ali para defender a sociedade como um todo? Os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do mau uso dos dados ou mesmo da inteligência artificial? O Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vai ser o guardião da democracia, ele vai ser o guardião do bom uso dos dados. E é por isso que nós temos que educar, e a gente tem conversado muito dentro da instituição, os promotores fazendo eventos, para que nós tenhamos a Lei Geral de Proteção de Dados e todos os dilemas e problemas que nós vamos enfrentar com maior intensidade daqui para frente, com a utilização dos dados, como um problema, não um problema, um problema isolado, não, mas como um problema macro, que envolve todas as gamas do direito civil, direito trabalhista, improbidade administrativa, meio ambiente, saúde, educação. Então, o Ministério Público ele tem que estar preparado para enfrentar esses novos problemas. E da mesma forma que nós temos agora novos direitos a proteger, que é uma missão institucional do Ministério Público, nós também temos que usar e saber usar, como o doutor Fernando falou, as novidades tecnológicas pelo bom uso dos dados para que sejam instrumentos e armas que o Ministério Público possa melhor solucionar esses problemas. E aí nós temos, já dentro do âmbito do Ministério Público, e o Ministério Público do Paraná, inclusive, está celebrando um convênio com a Faculdade Unicampo de Campo Mourão em relação a legal design, que o pessoal, às vezes, fala que é algo, é só visual law. Não, legal design é acesso à democracia, é transformar a nossa linguagem, que é uma linguagem complicada, que fica restrita a um nicho, para que toda a sociedade possa entender o que o Ministério Público e a Justiça está fazendo. Quando a gente peticiona num processo, a gente está peticionando para o juiz, para as partes e mais ainda para toda a sociedade. Ainda mais quando nós temos a teoria dos precedentes judiciais, que às vezes uma decisão ela serve até como uma norma, né? Ela vai ser uma norma que vai ser aplicada a todos. As pessoas têm que entender o que é um precedente, o que foi julgado, qual a ratio decedente de um julgado. As pessoas têm que entender como que funciona a justiça. A justiça tem que ser intuitiva, fácil de usar, com celular, com uma linguagem simples, sem perder a sua cientificidade, a sua linguagem, a sua forma, seu raciocínio jurídico, que é lícito e ilícito. Isso sempre vai existir dentro do direito. E nós temos que, então, aplicar essas novas tecnologias dentro do Ministério Público, seja através do legal design, como algo também que eu tenho iniciado a falar, que é o uso das blockchains. Em pouco tempo, o Ministério Público vai ter que ter uma forma de fazer, pelo menos, os TACs, os termos de compromisso, de ajuste de conduta, na blockchain, através de smart contracts, em que essas cláusulas são auto-executáveis sem precisar ter que procurar o judiciário, através da linguagem, né, do Solidity, que é a linguagem hoje usada mais na rede Ethereum. E nós sabemos que muitos dos contratos ou dos negócios jurídicos daqui para frente, eles vão estar inseridos dentro da blockchain. Então, eu tenho falado que o Ministério Público vai ter que mergulhar dentro das redes de blockchain, porque ali que vai estar, no futuro ou em breve, a disputa do que é democrático ou que não seja democrático. E a outra... Então, eu vejo assim, 3 formas de atuar, né? Legal design, blockchain e as ODRs, Online Dispute Resolutions, que o Ministério Público ele deve, e isso nós já temos desenvolvido, né? Depois o doutor Fernando pode até falar mais, nas promotorias da comunidade, aplicativos, os sites em que as pessoas podem resolver os seus conflitos sem precisar do terceiro ali, da própria figura do promotor fisicamente, alimentando através de sistemas de inteligência artificial para poder fazer esse primeiro atendimento, pelo menos, dentro do âmbito do MP. Então, eu penso que o Ministério Público ele vai ter 2 funções. Primeiro, ele é o garantidor macro de todos esses problemas que nós vamos enfrentar agora, daqui para frente, em relação ao mau uso dos dados da inteligência artificial para defender a democracia, e também vai ter que saber usar essas ferramentas e mergulhar nesse mundo para poder evitar que nós tenhamos uma afronta à democracia. Então, eu fico muito feliz nessa oportunidade aqui de poder debater e do Ministério Público mostrar a sua cara, dizer que ele está presente nesse mundo exponencial. O Ministério Público 4.0 está presente, que nem o doutor Fernando falou, nessa democratização
de protagonismo de pessoas dentro do Ministério Público poderem transpor as suas ideias, para que a gente possa continuar sendo esse guardião da democracia e da ordem jurídica, como diz a Constituição da República. Muito obrigado, doutor Marcos. Obrigado, doutor Fernando. Na verdade, eu gostaria de ver com vocês, porque a gente trabalha muito o aspecto da importância da liderança, né? E a gente vê o desafio das instituições, que é de continuar com os projetos, porque a gente tem na Justiça essa mudança de administração a cada 2 anos. No Ministério Público até tem essa possibilidade de reeleição, mas nos tribunais a gente percebe que é uma mudança a cada 2 anos. Às vezes se consegue continuar, mas muitas vezes acaba se tendo um reinício, né? Então, isso tudo, por uma estratégia de médio e longo prazo, acaba atrapalhando. Na opinião de vocês, o papel da liderança dentro da instituição vem apoiando esse processo? Vocês percebem que isso vem fazendo a diferença para as iniciativas de inovação? Sim, Piccoli, creio que esse ponto, né, que você apontou da liderança talvez seja o mais importante mesmo, quando a gente fala na inserção das instituições públicas nesse ambiente de inovação e tecnologia, justamente pelas dificuldades, né, que você bem colocou em relação a mandatos, mudança de gestão mesmo, né, e às vezes com a descontinuidade de iniciativas importantes, né, relacionadas à inovação e à tecnologia. É por isso que aqui no âmbito do Ministério Público do Paraná, nós buscamos promover discussões, conscientização e aquilo que eu mencionei, né, a construção de uma cultura de inovação que envolva a todos, desde os integrantes da administração superior aos estagiários, servidores, aos promotores, promotoras de justiça que atuam na ponta, né, para que a gente possa naturalizar a inovação e a tecnologia como mais uma das áreas, né, de atuação e de preocupação do Ministério Público, para que em breve a gente não precise mais, né, promover discussões voltadas, né, a estimular, né, que haja uma sensibilidade para a inovação e tecnologia, mas que a inovação e tecnologia já esteja integrada no dia a dia da instituição, né, que já faça parte com naturalidade das nossas estruturas internas, né? Então esse realmente é um grande desafio, né, que as instituições públicas possuem, né, e falando especificamente em relação às instituições integrantes do sistema de justiça, a gente sabe que por vezes há, considerando até as características mesmo, né, do direito, da justiça, ritos, normas, né, burocracias, formalidades que integram a rotina da nossa atuação, por vezes há dificuldades, né, e resistências para a absorção de novos processos de trabalho, principalmente nesse ambiente de inovação e tecnologia. Então, por isso, a gente precisa realmente de líderes com sensibilidade, que tenham, que saibam, né, a necessidade de que para o Ministério Público se manter com legitimidade perante a nossa sociedade, né, para que a gente consiga, inclusive, manter o que a gente defende, que o Ministério Público seria um agente de transformação da realidade social, né, para que a gente consiga manter essa posição tão importante que nós ocupamos, né, no contexto social mesmo, nós precisamos cada vez mais estarmos inseridos nesse ambiente de inovação e tecnologia que já integra a nossa sociedade. Hoje, dificilmente qualquer ato na nossa vida mesmo, na sociedade, ele é praticado sem que por trás tenha alguma solução tecnológica, inovadora, enfim, dando suporte, né, a essa atuação na vida e em sociedade. Logo, o Ministério Público tem que estar em sintonia com isso, senão, né, claro que isso será algo que desestimulará a sociedade a procurar o Ministério Público como forma de solução dos seus problemas e sim, né, buscará talvez outras soluções mais ágeis, mais desburocratizadas que resolvam efetivamente os seus problemas, né? Doutor Marcos Porto, e a questão agregando a esse desafio da liderança também na escola, né? Porque a gente vê nesse momento o papel ainda mais fundamental. Quando se fala em segurança da informação, vai cair na educação, porque precisa educar as pessoas como trata da informação.
Fala de LGPD, educação. Fala de transformação digital, educação, novas habilidades, novos desafios. Então, cada vez mais a gente vê o papel da escola ganhando relevância. A gente vê há poucos dias a inauguração da Escola Judicial também, do Tribunal de Justiça do Paraná, também preparando lá o ateliê de inovação, ou seja, nunca se viu tantos líderes discutindo o tema de transformação digital, de tecnologia, de inovação, inteligência artificial, laboratórios. Isso está fluindo aí também, né? E foi tudo muito rápido, né, Piccoli? Foi tudo muito rápido. E as pessoas que começam a visualizar o direito através desse prisma, né, das inovações tecnológicas, nunca mais consegue ser a mesma pessoa, né? Parece que ela é picada por um bichinho que transforma a visão dela que ela tem sobre o direito. E quando a gente fala do direito, a gente tem até uma questão, né? Porque será que o direito que nós ensinamos ou o direito que a gente estuda é o direito que veio para ser o direito do futuro? E a gente tem assim vários questionamentos. Por exemplo, quando a gente vê as faculdades de direito e os cursos de direito, todos eles, assim, tradicionalmente são vocacionados para que o palco da solução do litígio é o Poder Judiciário. Você estuda o processo civil, processo penal, e quando a gente vê cada vez mais as soluções de conflitos, elas estão saindo do campo do poder público, do Poder Judiciário, e sendo resolvidas nas formas privadas de solução de conflitos. Inclusive, no último livro da Ada Pellegrini, ela fala isso, ela estende até um pouco mais, ela fala que a jurisdição seria além da solução pelo juiz, mas qualquer tipo de solução de conflitos. Ela vai um pouco mais além, né? Ela estende o conceito de jurisdição. Mas o que eu quero dizer é que nós, que estamos agora vendo esse novo direito, nós temos que ver o direito além do direito estatal, o direito sendo solucionado pelo juiz. E o Ministério Público, ele tem uma perna no Estado e outra perna no mundo privado. Ele faz essa ligação entre a sociedade e o Estado. Metade, ou mais do que a metade, dos problemas que chegam ao MP, ele não vai levar para o Estado julgador. Ele vai ter que criar ferramentas, núcleos de soluções de conflitos, que, inicialmente, essas tecnologias todas surgiram no mundo privado. A gente vê, né, que a inovação tecnológica no direito já existe desde 1960, né, com Hugo Holford, criando lá aquele sistema de codificação de dados no sistema jurídico. Depois a gente viu várias outras evoluções através das ODRs, né, os meios privados de soluções de conflitos, com Colin Rule, com Ethan Cash, e a gente vê que essas ferramentas, com o uso da inteligência artificial mais para frente, a gente vê que essas ferramentas, elas são boas para a solução de conflitos no campo fora estatal. Elas são muito melhores no campo fora estatal e é ali que elas começaram a ser utilizadas. Nós temos hoje até, e eu gosto de falar nas aulas, sobre o sistema do Claron, que é uma plataforma, não é nem privada e nem pública, ela está no outro mundo, está no mundo da blockchain, que é uma forma de solução de conflitos dentro da blockchain, em que qualquer pessoa pode ser juiz ali, e se o voto dela for conforme a maioria, ela ainda recebe uma criptomoeda ainda como prêmio, né? Será que os nossos julgamentos para o futuro vão ser tipo metaverso, assim, um sistema... a gente não sabe, a gente não pode chegar e rotular e falar a justiça vai ser sempre estatal, vai ter sempre o juiz, vai ter sempre o promotor com beca. A gente não sabe, porque o próprio Estado que a gente conhece como Estado, ele só existe há 500 anos. O que é isso diante de toda a história da humanidade? Então, eu acho que o Ministério Público, não é por eu fazer parte dessa instituição e ser apaixonado, eu acho que o Ministério Público vai ter um papel muito importante nessa transição, porque a gente não pode dizer que a justiça vai ser privada ou pública, a gente está no meio desse caminho. Eu acho que a gente vão continuar as duas justiças em funcionamento, mas cada vez mais as tecnologias levam mais para o campo privado. A gente vê que o uso da inteligência artificial pelo poder público ainda é muito restrito. As próprias contratações pelas inovações tecnológicas pelas entidades públicas é mais complicado do que a privada. Tudo começa antes no mundo privado. Funciona no mundo privado para depois ser levado para o poder público. Muito legal.
Eu acho que é isso mesmo, né? A gente vê essas experiências do privado cada vez mais próximas, né? E a gente teve uma experiência muito legal no ExoJude, que a gente trouxe especialistas do mercado, tipo, sobre a nova economia, e aí conectando com a justiça, com o magistrado, repercutindo no ecossistema de justiça. Mesma coisa lá, falar sobre transformação digital com o Luiz Lobão, que ele participa de inúmeros conselhos de administração de empresa, trazendo o conceito do mindset exponencial, mas com o Gussen, do Ministério Público do Rio de Janeiro, contextualizando para a justiça. Porque cada vez mais, concordando muito contigo, Marcos, que as experiências do privado estão se aproximando da realidade do público. Então, a gente vê esse movimento de aproximação acontecendo. Eu acho que a gente tende a colher muitos frutos positivos porque a gente avançou muito rapidamente, principalmente a partir da crise provocada pela pandemia, mas ela, para a área de tecnologia, foi assim, ela antecipou muitos anos de discussões sobre aceitação de determinadas tecnologias, posicionamentos, algumas tecnologias que já estavam disponíveis, mas não se usava porque, sei lá, o porquê. Por exemplo, a videoconferência, uma coisa simples, básica. Eu saía do Rio Grande do Sul, atravessava o país para fazer uma reunião no norte. Levava 2 dias para chegar, uma reunião de 1 hora, vai para o aeroporto de volta. Levava uma semana do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, ou para Roraima, para Rondônia, para o Mato Grosso. Às vezes, 1 dia e meio para chegar e fazer uma reunião que está se mostrando plenamente viável ser realizada por videoconferência. Então... O que eu queria também agora, uma visão de vocês é sobre isso, né? Sobre essas novas tecnologias, a aceleração provocada pela pandemia, se a gente vai continuar nesse ritmo acelerado de adoção de tecnologia que está acontecendo, mas a gente ainda está vivendo nesse momento ainda online, ainda remoto, mas já com o retorno de algumas atividades. Agora mesmo, há poucos dias, o DF já aprovou o retorno de eventos presenciais, a gente já vê um movimento de vacinação acontecendo muito rapidamente. Então, a visão de vocês, eu queria de vocês, a visão de vocês no contexto aí do Ministério Público do Paraná, como será nesse momento de transição onde as pessoas começam a retornar. E já trazendo para reflexão um dado de que as pesquisas apontam que as pessoas de diversas instituições públicas ou privadas, quando perguntadas, a maioria absoluta prefere modelo híbrido, 1 ou 2 dias no local de trabalho, mas podendo ter essa opção de parte da sua rotina ser desempenhada em home office. Eu queria a opinião de vocês, primeiro Fernando, depois Marcos, sobre esse ponto de vista. Eu creio que esse seja realmente um caminho sem volta, Piccoli. Que nós tenhamos um sistema híbrido, né? A gente falava até em home office antes da pandemia. Hoje a pandemia revelou que o que nós podemos falar hoje em anywhere office, né? Então a gente consegue trabalhar a partir de qualquer lugar, né? Você tendo acesso à internet, tendo um computador, é possível que você consiga executar as suas atribuições, né? Então esse é um caminho que realmente, né, é algo que veio para ser incorporado à rotina das nossas instituições. Inclusive antes da pandemia, há uma resolução de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamenta o teletrabalho no âmbito dos ministérios públicos para servidores, né, e não para membros. E eu participei de algumas discussões antes da pandemia, né, para se discutir se seria o caso mesmo, né, de os ministérios públicos regulamentarem o teletrabalho. Havia algumas iniciativas já em alguns ministérios públicos, né, regulamentando o teletrabalho. Aqui no MP do Paraná, por exemplo, havia um estudo em curso para a implementação de um projeto piloto na área de TI relacionado ao teletrabalho, ou seja, algo bem cuidadoso, com muito, né, enfim, e veio a pandemia e de uma hora para outra esse projeto piloto que seria realizado num setor específico, envolvendo poucas pessoas, a instituição inteira foi colocada nesse projeto piloto, de uma hora para outra, né? Todos foram colocados, claro, como medida de afastamento social, né, para resguardar a saúde e a vida dos integrantes da instituição e também de toda a sociedade, né, que necessita utilizar dos nossos serviços. Então, mas, né,
com esse objetivo, né, de proteção da saúde, todos foram colocados nesse, vamos dizer, claro, entre aspas, né, grande projeto piloto de trabalho à distância, que revelou realmente, como bem mencionou, como bem você mencionou, Piccoli, revelou inclusive que aumentou a produtividade, né? Ou seja, essa forma de trabalho, né, possibilitou que a instituição, inclusive, entregasse e continua entregando mais resultados, né, para a sociedade, um serviço público ainda mais eficiente. Então, creio que para um período pós-pandemia, e é nessa perspectiva que vem deliberando e avaliando o Ministério Público do Paraná e realizando seus encaminhamentos, há que se ter também, né, uma manutenção de diversas atividades que hoje nós estamos realizando no meio digital, né, claro, como forma daí de contenção da propagação da pandemia, mas depois, num momento futuro, como forma mesmo de garantir a ampliação da efetividade da nossa instituição. Muito bem, muito obrigado, doutor Fernando Matos, muito obrigado, doutor Marcos Porto, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí no Ministério Público do Paraná, na escola, né? A gente fica entusiasmado quando encontra pessoas que têm esse entusiasmo, que brilha o olho quando fala do tema. Isso é energia, isso é combustível para que a gente possa contagiar positivamente todo o sistema de justiça. Então, vida longa aí as iniciativas do Ministério Público do Paraná. Obrigado, Piccoli, e mais uma vez agradecer a oportunidade, estamos sempre à disposição e parabenizá-lo uma vez mais por todo o trabalho que você vem executando e ajudando muito, né, as instituições integrantes do sistema de justiça a avançarem nessa temática da inovação e da tecnologia. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, Ademir. Obrigado, Pico. Parabéns, né, mais uma vez. E você é um exemplo a todos, tá? Valeu, gente. Muito obrigado. Prazer contar com a presença de vocês. Uma honra, Ministério Público do Paraná. Parabéns. E que a gente tenha inúmeras outras oportunidades que certamente virão para a gente discutir esses temas com outros ministérios públicos e contagiando toda a cadeia, todo o sistema de justiça brasileiro. Foi uma honra.